Olá você, seja bem-vindo ao seu melhor e maior canal de notícias do Brasil e do mundo. Hoje temos uma notícia muito triste para compartilhar com vocês. Nos deixou Rita Lee, maior estrela do rock brasileiro e ícone dos Mutantes, aos 75 anos. A artista que desabrochou com a Tropicália ficou célebre pelo desbunde, pela música psicodélica e pela relação com as drogas. Nessa última segunda-feira, dia 8, a cantora Rita Lee, maior estrela do rock brasileiro e nome que despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes, na década de 60, ela estava em sua casa na capital paulista com a família. O velório foi aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera. A cerimônia foi marcada para quarta-feira. O velório será aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera. A cerimônia está marcada para quarta-feira, dia 10, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, informou a família por meio de uma publicação na página da cantora no Instagram. Reclusa nos últimos anos, a cantora recebeu um diagnóstico de câncer do pulmão em 2021. Após tratamentos, em abril de 2022, a doença teria sido entrado em remissão. Antes, Rita Lee escreveu sobre o seu fim, bem ao seu estilo. Quando eu for dessa para melhor, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Fãs, esses sinceros, empunharão meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória. Nas redes virtuais, alguns dirão: ué, pensei que a véia já tivesse partido. O trecho faz parte da sua autobiografia, na qual ela relata, no mesmo tom, sempre direto e reto, tanto passagens divertidas, a exemplo das travessuras na infância e na adolescência, quanto trágicas, como o abuso de álcool e entorpecentes, e a violência que sofreu aos 6 anos, por um técnico que foi à sua casa consertar uma máquina. Sem autopiedade, ela se refere a si própria com bom humor e sarcasmo, assim como aos outros, um forte traço de construção de sua imagem como a maior roqueira do Brasil. A experiência artística não começou muito bem. Quando Rita tinha entre 6 e 7 anos, a conceituada pianista Magdalena Tagliaferro lhe deu aulas de piano em troca de um tratamento que fez com seu pai, Charles, dentista de origem americana. Em uma audição, a menina ficou tão nervosa que fez xixi no banquinho do piano. A professora a aconselhou a não seguir a carreira na música, porque ela tinha medo de palco. Acontece que Rita, nascida em São Paulo em 31 de dezembro de 1947, morava na Vila Mariana e o pacato bairro da Zona Sul entre os anos 50 e 60. Era terapia contra essa fobia. Na região, colégios tradicionais como o Marista Arquidiocesano, o Cristo Rei, o Bandeirantes e o Liceu Pasteur, onde Rita estudou, realizavam festas juninas da primavera, pró-formaturas e outras, com palcos para apresentações em que os alunos experimentavam uma liberdade que contrastava com o autoritarismo da época. Rita não seguiu o conselho da professora de piano e, na adolescência, participou de diferentes conjuntos, cantando e tentando tocar instrumentos, até chegar o quarteto de meninas Teenage Singers. A brincadeira ficou mais séria quando elas conheceram, em um festival no Teatro João Caetano em 1964, os meninos do Wooden Faces, do qual fazia parte Arnaldo Batista, que já se destacava no baixo. Aproximaram-se Rita e Arnaldo com 16 anos, iniciaram um namoro e, com o tempo, as bandas se uniram. Do entre e sai de integrantes, ficaram 6, entre eles os namorados e Sérgio, irmão caçula de Arnaldo, guitarrista que aos 13 anos abandonou a escola para se dedicar à música. Tornaram-se os Six Sided Rockers, que além dos shows escolares, tocaram em programas de Record. Em 1966, gravaram um compacto com o novo nome, Os Seis. Brigas e rearranjos depois, viraram 3, com Rita Lee, principal vocalista e percussionista, e os irmãos Arnaldo Batista, no vocal, no teclado e no baixo, e Sérgio Dias, no vocal e na guitarra. Passaram a ser Os Bruxos e foram convidados a se tornar banda fixa no programa O Pequeno Mundo de Ron Von, da Record. O apresentador, fã do livro O Império dos Mutantes, sugeriu que se tornassem Os Mutantes. Em 15 de outubro de 1966, estrearam no programa, com ousadia e originalidade, tocando com guitarras a marcha turca de Mozart. Deram a primeira entrevista à Folha, e a cantora assim definiu o grupo:
Ele vem de outro planeta para tomar conta do mundo. É moço, inteligente e vai longe, porque encontrou um mundo cheio de mediocridade. Este moço adorava a guitarra, o que não era visto com bons olhos por gente influente da MPB. Em julho de 1967, Elis Regina organizou a Marcha contra a Guitarra Elétrica, passeata com artistas contra o que chamavam de americanização da música brasileira. Entre os presentes estavam Gilberto Gil, que curiosamente, 3 meses depois, protagonizaria o que ficou conhecido como resposta àquela manifestação. Ele convidou os Mutantes para acompanhá-lo na música Domingo no Parque, do terceiro Festival de Música Popular Brasileira da Record, com arranjos do maestro Rogério Duprat. A apresentação marcou a introdução da guitarra na MPB. As vaias efusivas e a conquista do segundo lugar no festival atestaram que aquilo que vinha mesmo de outro planeta e que ainda ia longe. Além de um rock sem a ingenuidade do Iê 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 da Jovem Guarda, o grupo chamou a atenção pelos figurinos e pela performance no palco, e nisso a liderança era de Rita. Depois de um vestido curto de um coração vermelho desenhado com botão na bochecha, no festival de 1967, ela subiu o tom em 1968. No terceiro Festival Internacional de Canção, o FIC, em que os Mutantes acompanharam Caetano Veloso em É Proibido Proibir, Rita se apresentou com um vestido de noiva emprestado da atriz Leila Diniz, que havia usado o figurino em uma novela. O evento ficou marcado pelo discurso de Caetano contra a reação da plateia, que vaiava e arremessava ovos, tomates, latas e garrafas nos artistas. Vocês não estão entendendo nada. Se vocês forem em política, comissão e estética, estamos feitos, esbravejou. Rita adorou. Não tinha paciência com jovens de esquerda que só aplaudiam músicas de protesto, com letras e arranjos óbvios, e não entendiam o quão transgressor podia ser a mistura de canção popular brasileira com um pop internacional em meio a experimentações sonoras. Essa foi a base da Tropicália, um movimento artístico liderado por Gil e Caetano, do qual os Mutantes fizeram parte. No LP Tropicália, de 68, a banda participou de 3 faixas, entre elas Penis et Circenses, com o provocativo refrão: essas pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Rita e os irmãos Batistas investiram em composições próprias e lançaram em 68 o primeiro LP. Até 72, quando Rita sairia do grupo, seriam mais 4, um por ano, emplacando hits como Top Top, Balada do Louco, Vida de Cachorro e Ando Meio Desligado. Fizeram de tudo nesse tempo: programas de TV, shows, entrevistas, musical no teatro, campanhas publicitárias e até participação em longa-metragem, As Amorosas, de Walter Hugo. Além de um som de vanguarda e de qualidade, os 3 encantavam com a mistura de carinha angelical a atitudes endiabradas. Em tempos extremamente machistas, causavam ainda mais impacto e irreverência de Rita, que só crescia. Em 69, ela voltou a usar, no quarto FIC, o vestido de noiva, mas com uma novidade: colocou um enchimento na barriga para se fazer de grávida. A performance se deu na apresentação de Ando Meio Desligado, na qual os Mutantes partem do efeito da maconha para algo romântico. Na foto da contracapa do LP, Rita está na cama com os irmãos Batistas, todos nus. Foi demais para o conservador Flávio Cavalcante, um dos mais populares apresentadores da TV do país, que quebrou o disco no ar. Mais sinal de sucesso impossível. Do Brasil, a repercussão passou a ser internacional, com a presença nos palcos de Midden, tradicional evento do mercado fonográfico em Cannes, em 69, e do Olympia, em Paris, em 70. Na turnê francesa, o LSD se tornaria parte da banda. Substâncias alucinógenas passaram a fazer parte do café da manhã, almoço e jantar de uma espécie de comunidade hippie que os Mutantes formaram na Serra da Cantareira, a Mutantolândia. Mais do que farra, para o trio, assim como para os músicos da época, os entorpecentes eram um caminho artístico de expansão mental. O descontrole, contudo, logo apresentaria a conta para os jovens. Ao longo da vida, a cantora iria enfrentar um entra e sai de internações por abuso de álcool e entorpecentes. Casamento e banda viveram idas e vidas, até que ambos acabaram para Rita quando ela foi expulsa dos Mutantes em 72, episódio do qual guardou muita mágoa. Da raiva e da depressão emergiu a ânsia de provar que, apesar de o Clube do Bolinha dizer que para fazer rock era preciso ter culhão, também dava para fazer com útero, ovários e sem sotaque feminista e clichê. Compôs Mamãe Natureza, que falava das incertezas pós-mutantes.
A música lhe deu a certeza de que conseguia compor, fazer arranjos, cantar e tocar sozinha. Ela não estava pirando em seguir carreira solo e logo ia ter algum dinheiro. Quem acreditou na força de Rita sem os Mutantes foi André Midani, presidente da gravadora Philips e poderoso no mercado fonográfico. Mesmo antes da expulsão, por insistência dele, a cantora havia feito 2 discos solo. Rita formou, pós-Mutantes, a banda Tutti Frutti, alugou uma casa na represa Guariparanga para sua comunidade. Em 75, o disco Fruto Proibido marcou a nova fase da cantora e uma ruptura na música brasileira. Com capa cor-de-rosa e canções com temática feminina, como Luz de Fuego, Ovelha Negra e Agora Só Falta Você, mostrou que era sim coisa de mulher esse tal de rock and roll. Outro sucesso do LP. Em 76, foi presa por poste de entorpecente em um raro momento que estava sóbria. Se tivessem vindo uns 2 meses atrás, iam achar muita coisa, mas agora estou grávida e não tem nem bituca aqui, disse aos policiais que entraram em seu apartamento. Rita estava no 3º mês de gravidez de um namorado recente, Roberto de Carvalho, baterista da banda de Ney Matogrosso. Apesar de não se envolver diretamente com política, a cantora não era flor que se cheirasse para a ditadura. Inimiga da moral e dos bons costumes, amiga de Gil e Caetano, havia testemunhado contra um policial acusado de tirar a vida de um rapaz em seus shows. Solo fértil para a polícia plantar. Foi grande a repercussão da prisão, quando ela teve um sangramento. Elis Regina foi à delegacia e não saiu de lá até que um médico fosse chamado, em um episódio que deu início a uma forte amizade entre as duas e selou definitivamente a paz entre a MPB e a guitarra elétrica. A quebra de fronteiras entre ritmos e influências, com a qual Rita já flertava antes mais da Tropicália, tornou-se central na consolidação de sua carreira a partir do encontro com Humberto de Carvalho. Com ele, como escreveu na autobiografia, seu rockinho radical virou rock carnaval, tango, bossa, pop, bolero e tal. Roberto foi morar com Rita e vivenciaram ao seu lado a gravidez e o nascimento do primeiro filho sob prisão domiciliar. Era só a primeira barra de muitas que enfrentaria ao lado da cantora. Na autobiografia, escreveu que seu maior gol foi ter feito um monte de gente feliz e que quando não tivesse mais vida, cantaria para Deus: obrigada, finalmente sedada. Seu epitáfio, ela definiu: deve ser o seguinte: ela não foi um bom exemplo, mas era gente boa. Deixe nos comentários a sua opinião sobre Rita Lee, pessoal, e suas palavras de conforto para a família. Você conhecia ela? Você gostava das músicas dela? Deixe nos comentários a sua opinião, isso é muito importante. Um beijo e um abraço no seu coração.